Uma boa noite, a paz de Cristo para todos. Amém? Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui. Eu acho que é aqui, não sei se eu já preguei aqui. Já preguei aqui? Eu me lembro que eu preguei lá na esquina. Mas é um grande privilégio estar conosco algumas ovelhas. E está uma ovelha lá atrás também, nossa lá. Mora aqui do lado, hein, pastor Henrique? É. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir no texto, o tema dessa campanha. Essa é a penúltimo dia, né? Estou que nem Esaú, quando chegou diante de Jacó, o que é que sobrou para mim? Mas a palavra ela se renova e o Senhor administrar sobre o teu coração e sobre o meu coração nesta noite, amém? Amém, queridos? 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 14. A minha tradução é NVI, então pode ter alguma diferença da sua aí, tá ok? Mas é a mesma palavra. Versículo 14 diz assim: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te bendigo nesta noite, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos concede de subir, ó Pai, nesse altar para ministrar a tua palavra. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor, ó Pai, toma os meus lábios, toma minha mente, meu Pai, para que venha a ser falado aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero. Aqui os teus filhos estão, todos eles, Senhor, precisam ser alcançados pela tua palavra. Então me use, ó Deus, como tu queres. Me esconda atrás da sua cruz, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Podeis assentar em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma breve introdução, só para a gente saber o terreno que a gente vai pisar. É muito bom nós falarmos um pouco do contexto, para a gente tentar tirar o máximo que a gente puder desse texto. Né? Embora eu saiba que os irmãos já conhecem, mas eu gostaria de tomar um pouco desse tempo para a gente voltar um pouco atrás. A igreja de Corinto, se a gente pensar nessa igreja em si, ela não parece uma igreja modelo, porque Paulo ele vai tratar de muitos problemas na igreja de Corinto. Para a gente entender, Paulo sai de Atenas e chega em Corinto, fica ali mais ou menos 1 ano e meio, trabalhando e pregando, trabalhando e pregando. Por isso que a gente tem que trabalhar e pregar, irmãos, né? E ele fica ali 1 ano e meio, e ele começa pregando nas sinagogas, mas os judeus recusam Paulo. E ele fala assim, agora eu vou para os gentios. E isso eu já aprendo nessa história, sabe por quê? Porque a gente prega, irmãos, e dá uma dor muito grande quando alguém não quer ouvir. Porém, a gente tem que pregar, porque tem pessoas que querem ouvir. Paulo ele não saiu da igreja de Corinto, da cidade de Corinto,
porque os judeus não queriam ouvir. Ele foi para os gentios. Queridos, e isso é importante. Porque às vezes eu me lembro quando eu entregava folhetim, que agora é muito difícil, uma vez ou outra que a gente faz, eu entregava folhetim, e quando eu entregava o folhetim na mão de alguém, e ele amassava, eu tinha agora uma luta dentro de mim, para não desejar o mal para ele. Porque quando alguém faz isso, logo Satanás lança a flecha na nossa mente e vem aquele pensamento, tu vai ver. E Paulo ele fica ali 1 ano e meio. Os judeus não querem, então nós vamos para os gentios. E dentro desse tempo, ele estabelece essa comunidade cristã. E ele funda essa igreja. O nosso trabalho, querido, por isso que Paulo ele vai falar, o nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Há uma recompensa. E a gente precisa entender isso. Para a gente entender a respeito dessa unidade, a importância que você tem no corpo. Você precisa entender que o teu trabalho não é vão. Mas voltando lá. Então ele fica durante esse tempo, e depois ele sai de Corinto, mais ou menos depois de 1 ano e meio, e vai para Éfeso. Só que ele fica sabendo dos problemas que acontecem aqui na igreja de Corinto. Queridos, um problema vai desencadeando o outro. Se a gente for afinco dentro dessa carta, a gente vai ver os problemas que a igreja de Corinto tinha, porém, nem por isso deixa de ser igreja. E a gente precisa entender isso, que os problemas não tiram a identidade do que a igreja é. Eu vou tentar ir lá e voltar, sabe por que eu estou falando isso? Porque você é membro do corpo. E de repente você pode olhar alguma dificuldade que você tem, mas a dificuldade não tira a sua identidade, não tira o que você é. E essa igreja de Corinto, se a gente, em casa, aqui não, do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai tratar do primeiro problema nessa igreja aqui registrado, que é a divisão que tem. Porque quando Paulo sai, quem passa por lá, quem vai para lá? Apolo vai, Pedro vai. E aqui a gente vê a primeira divisão na igreja de Corinto. Os irmãos vão entender por que eu estou contando essa história quando eu chegar aqui. E o que vai acontecer ali? Tem uma divisão, as pessoas começam a escolher. Eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, e eu sou de Pedro, e uma galera fala, eu sou de Cristo. Aí Paulo escreve essa carta, intervém naquela situação, falando, ei, quem é Paulo? Foi Paulo que foi crucificado? Vocês foram batizados no meu nome? Não. Paulo não é nada, Apolo não é nada, Pedro não é nada, um prega, outro rega, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. E queridos, e nós precisamos entender isso, porque às vezes, eu estou lá no capítulo do 1 ao 4, porque às vezes nós deixamos de fazer, porque queremos ver em nós alguma coisa. Nós não precisamos ver em nós uma capacidade, porque nós só temos que plantar, nós só temos que regar, e crendo que Ele vai dar o crescimento. É Deus que vai dar. Não por aquilo que você é, mas por aquilo que Ele é em você. E Paulo trata desse problema que está tendo. É uma igreja normal, e sabe o que é interessante? A gente está falando aqui, essa carta foi escrita mais ou menos em 56 depois de Cristo. Quase 2000 anos se passaram. E a gente está lendo de um problema aqui, eu vou chegar aqui, a respeito de divisão, e Paulo trata aquele problema, mas só que isso vai desencadear, abrir portas para outras coisas. E do capítulo 5 ao capítulo 7, Paulo já trata de um problema na igreja de imoralidade sexual. E a coisa é tão séria naquela igreja, que os irmãos, eles se relacionam com as prostitutas. Mas tem um cara no capítulo 5 que Paulo fica até invocado com ele, porque ele vai se deitar com a mulher do seu pai, a sua madrasta, e Paulo até fala, pega esse cara e tira da igreja. Mas é a igreja. Então
Do 5 ao 7, Paulo trata desse problema. Já do 8 ao 10, Paulo vai tratar dessa igreja aqui a respeito da comida. Se pode comer, se não pode comer, é sacrificada, não é sacrificada. E fica aquela guerra e Paulo fala, olha, não faça teu irmão pecar. Mas Paulo, ele explica o seguinte, olha, ídolo não é nada. Ídolo não é nada. E Paulo deixa isso bem claro, porque Paulo aponta o problema e mostra a solução, e a solução sempre está na palavra. E a gente vê que a igreja de Corinto, ela pode até aparecer que não foi uma igreja padrão ou exemplo, se comparando com a igreja de Atos. Mas a igreja de Corinto, ela tinha sua importância. A igreja de Corinto, se a gente for ver, era uma igreja que contribuía para o ministério de Paulo, e contribuía muito. Então toda a igreja, ela tem a sua importância, mas isso é igreja. E chegamos agora, no capítulo 11, Paulo vai tratar a respeito das discussões, a respeito da ceia, o que estava acontecendo. Olhando assim, irmãos, falando para a igreja de Corinto, a gente pensa assim, poxa, eu não queria fazer parte dessa igreja. Ô, igreja problemática essa igreja de Corinto. Como Paulo briga com eles, como Paulo chama a atenção deles, mas eles têm a sua importância. Chegamos aqui no capítulo 12, que Paulo vai falar sobre a unidade do corpo e a importância de cada membro no corpo. Queridos, por que eu tive que ir lá no início para chegar aqui? Eu penso o seguinte, irmãos, tudo isso nós já sabemos. Eu não penso que eu vim ensinar algo novo para a igreja. Nós já sabemos. Na realidade, a maioria de nós temos muito tempo. Já na caminhada cristã, nós ouvimos e nós sabemos. O que precisa é uma ação, é o começo, é o fazer. Mas às vezes, por que não fazemos? Por que não fazemos? Às vezes não fazemos porque tivemos alguma decepção no caminho. Não fazemos porque um dia tentamos fazer e alguém se levantou e nos parou. Porque eu acredito que você que está aqui, querido, você entende que você é membro desse corpo e você faz parte desse corpo. Mas às vezes nós nos isolamos por causa de uma dor que nós carregamos ao longo da história. E de repente não seja a mesma trajetória da igreja de Corinto. Porque assim como é nesse tempo, também tinha naquele tempo. Era tanto problema na igreja de Corinto, e de repente alguns poderiam, de repente, tirar o corpo de fora e falar, não vou me envolver. Mas eu e você precisamos entender que o evangelho chegou até nós, porque começou de poucos homens que se envolveram ao ponto de dar a própria vida. Homens que foram queimados, usados como tochas acesas por Nero. Homens que foram jogados, queridos, nas arenas para ser devorados pelos leões. Homens que foram arrancada a pele deles, homens que foram decapitados, homens que foram dilacerados, e eles não desistiram. E eu penso que agora é nosso tempo, agora é nossa hora, e outros lá na frente vão precisar conhecer esse evangelho, mas vai depender do seu comportamento, do meu comportamento, como membro no corpo. Nós não podemos olhar para trás. Nós não temos tempo para ser paralisado por aquilo que as pessoas acham. Eu vou entrar no texto. Porque entenda o seguinte, o que acham de você não vai te mudar em nada. Sabia que o que as pessoas acham de você, ela não vai te acrescentar e nem te diminuir? Eu posso achar que você é bonito, mas nem por isso tu vai ficar mais bonito. Eu posso achar que você é feio, e nem por isso tu vai ficar feio. Eu posso achar que você tem dinheiro, e nem por isso você vai ter dinheiro. Sabe o que muda na nossa vida? Não é o que as pessoas pensam da gente, mas é o que a gente pensa da gente. Como o provérbio diz, o que imagina a tua alma, assim você é.
Mas pastor, por que o senhor está falando isso? É porque às vezes deixamos de desempenhar o nosso papel no corpo por aquilo que alguém achou. De repente a gente começou, de repente na caminhada, quando era novo convertido, mas de repente a gente limpou a casa de Deus e alguém achou que não ficou tão limpo. E a palavra saiu da boca da pessoa, de repente sem querer, e falou assim, ó, poderia ficar melhor. E isso de repente te paralisou. De repente trabalhou na cantina, tu fez um salgado, alguém comeu e falou, quem fez? Fulano. Aí você, não toco mais na cantina. Como a gente tem uma capacidade, irmãos, entenda o seguinte, não deixa a sua vida ser guiada por aquilo que as pessoas acham, mas deixa a sua vida ser guiada por aquilo que Deus diz que você é. E é isso que importa na nossa vida, é o que Ele diz que nós somos. Mas existem as decepções, sim, não era para existir. Eu me lembro que um dia, deixa eu abrir um parênteses aqui, quando eu estava na igreja de São João, lá na Apostólica Cristã, lá em São João, eu fiz um propósito, fiquei todo feliz. 3 dias, emagreci 3 quilos. Eu não quis emagrecer, eu fiz o propósito. Mas todo espiritual, ela vai trabalhar no lado natural. Aí eu fiquei todo empolgadão, me pesei e falei, rapaz, emagreci 3 quilos. E a gente estava assim, em frente à cantina, e eu fui testemunhar isso. E eu testemunhei, uma irmã se levantou e falou assim, pastor, tu só perdeu líquido. Eu olhei aquela palavra, vai voltar tudo de novo. Eu falei, vai não. Ela não estava errada, irmãos. Eu tinha perdido o líquido, que eu estava com o corpo bem, fora do peso. Mas aquela palavra me incentivou. Aquela palavra não me abateu, ela foi um combustível para mim. Eu olhei para aquela irmã e falei assim, ó, vai não. Mas não falei não, só pensei. Eu falei, agora, irmãos, glória a Deus por causa daquela palavra. Eu já estava lá perto da casa dos 100. Glória a Deus, irmãos. Agora estou com 71 quebrado aí, 80. Mas foi aquela palavra que me abençoou, porque ela falou o que ela sabia. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vê muitas pessoas na caminhada, caminhando, mas parado. Por quê? Porque alguém achou alguma coisa. Queridos, a gente precisa entender para quem nós trabalhamos, a quem nós fazemos parte. Porque senão paramos, queridos. E o interessante que se você lá no teu trabalho estiver desempenhando o teu trabalho, vê se não é assim, você está desempenhando o teu trabalho, chega alguém que não tem nada a ver e fala assim, não gostei, sabe o que tu vai fazer? Você não é meu patrão, eu estou aqui para agradar a ele, é ele que me paga. Você não está nem aí, porque a pessoa vai falar. Se ele entrou ali, de repente, no trabalho que você está, e fez uma crítica, você não está nem aí. Sabe por quê? Porque o que importa para você é agradar o teu patrão, porque é ele que te paga. Você já reparou que essas palavras não entram no teu coração? Pode falar o que quiser. E por que no reino de Deus é diferente? De repente a gente está trabalhando como membro do corpo que somos, aí de repente sai uma palavra, voa uma palavra, cai no nosso ouvido, não faço mais. Mas calma aí, é a mesma coisa. Nós estamos aqui para agradar o nosso Deus. Mas nem por isso a gente vai, de repente, dar um fora na pessoa, mas dentro da gente. A pessoa olhou assim, aqui está sujo. Se está sujo, na próxima eu faço melhor. Mas eu não posso parar. E por que eu dei essa introdução toda? É porque no capítulo
12, no versículo 14, vai dizer: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Às vezes a gente, por tomar algumas pancadas na caminhada, a gente para, a gente desanima, ou a gente tira o pé do acelerador. Não, agora eu vou devagar. Agora eu vou conhecendo as pessoas, porque eu não quero mais me ferir. Eu não quero mais me machucar, eu não quero mais me decepcionar. Ah, meu Deus do céu. Não, porque eu tentei fazer, falaram de mim. Tá tudo dentro da ordem. Por quê? Porque Jesus falou que ia ser perseguido, ia falar mal de vocês. Ainda mais, é prender e matar. Não morreu ainda, já está no lucro. Nós estamos no lucro. Por quê? Porque o corpo, que é a igreja, tem muitos membros e um deles é você. Entenda o que eu vou falar para você. Ninguém nunca vai fazer a sua parte, porque a sua parte é sua. Ah, mas se eu não for, o irmão faz a minha parte. Não vai fazer. Ele vai fazer a parte dele para aquele dia, mesmo que fosse você que tivesse que fazer aquele serviço. É ele que vai fazer, mas é a parte dele, porque a tua você deixou de fazer, a minha eu deixei de fazer. Por quê? Eu sou membro e faço parte de um corpo, não sou um corpo sozinho. E nós somos ligados. E o interessante quando a gente fala de corpo, que faz uma ligação de todo o nosso corpo, que passa por todo o nosso corpo, o sangue. Já reparou isso? Que o mesmo sangue circula sobre todo o seu corpo. O mesmo sangue, meu irmão. Você não tem um DNA no dedinho da mão, nem um DNA diferente no dedinho do pé. É o mesmo sangue. E o que une a igreja como corpo é o mesmo sangue. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário por um, também foi derramado por outro. Não tem diferença. Se a gente reparar aqui, no capítulo 12, no versículo 10, diz assim. Deixa eu achar aqui. Cadê você, texto? Vou achar. Meu Deus. Aqui, no versículo 13, olha o que diz. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Somos ligados pelo mesmo sangue. Não importa o que você era, não importa o que eu era, agora fazemos parte do mesmo corpo. E o sangue que jorra aí é o sangue que jorra aqui. O sangue que perdoa aí é o sangue que perdoa aqui. Mas também somos ligados pelo mesmo Espírito. O Espírito que está aí é o Espírito que está aqui. Entre nós não tem aquele negócio que o meu santo não bateu com o dele. Como? É tudo mesmo santo, é tudo mesmo Espírito. Queridos, é por isso que nós precisamos entender. Você precisa entender que aonde você está ligado no corpo, você faz parte do corpo, você é membro do corpo. E é impossível ser um corpo sendo apenas um membro. E se a gente pensar nisso, na funcionalidade do sangue, é para manter os membros vivos. Se cortar a mão, acabou, meu irmão. Se você impedir do sangue circular em alguma parte do teu corpo, vai necrosar e acabou, vai apodrecer, porque o sangue tem que correr por todo o corpo. Então não tem como, todo membro tem que ser ligado no corpo. Porque dependemos, nós precisamos, irmãos. Assim como, se você arrancar um braço e deixar ele de lado, tu acha que nele vai se manter a vida? Não. Assim também, cada membro precisa estar ligado no corpo. Ainda que enfrentemos algumas dificuldades. Como eu falei domingo na igreja,
A melhor família é a sua. E a melhor igreja também é a sua. Por quê? Porque foi aqui que Deus te colocou. Então é a melhor. Tem alguma diferença? Pode ter, mas o que nos une é maior. E você tem que entender que, como membro do corpo, a importância que você tem. Imagine teu corpo andando sem os pés. Não vai chegar a lugar nenhum. Imagine o teu corpo se alimentando sem as mãos. Não vai conseguir. E quando nós pensamos nisso, que nós somos membros de um corpo, não somos um corpo sozinho, somos membros. E eu vou te mostrar isso. Se de repente você andando aí na rua, você acha uma cabeça de um ser humano, vai dizer que achou um corpo? Não, fala, achei uma cabeça. Se você achar uma mão, tu fala, achei uma mão, é parte de um corpo, mas não é um corpo. Porque tudo que está deslocado do corpo não é o corpo, faz parte de um corpo. Por isso que, como membro, nós temos que estar ligados no corpo, para sermos o corpo de Cristo. E a gente tem que entender isso. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Por quê? Porque, às vezes, o senso de justiça, que não é o seu caso, mas o senso de justiça na vida das pessoas fazem elas se deslocar das outras. Ou seja, eu sou melhor, eu sou perfeito. Não, essa igreja não me cabe. Isso é o senso de justiça. E muitos estão tentando ser o corpo sozinho. É impossível. E as pessoas se isolam nos seus lares, tentando seguir a Cristo ali no seu lar, na televisão, dando um jeito dela, mas nunca vai ser um corpo, porque o corpo, o membro para ser um corpo, ele tem que estar ligado no corpo. Aí a gente pode dizer, somos o corpo de Cristo. Aqui nós somos, mas individualmente somos o membro. E no versículo 15 ao 17 vai dizer, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Sabe o que eu acho lindo na palavra de Deus? Que ele iguala todo mundo. Diante do Senhor, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. No mundo, nós somos por aquilo que nós temos. O que você tem é o que você é. Mas diante do Senhor, nós somos o que realmente somos no nosso interior. Então ele iguala todo mundo, não tem melhor, não tem pior, queridos. Mas às vezes algumas pessoas, elas são desmotivadas no caminho, porque às vezes o que ela foi chamado, ela quer fazer outra coisa. Mas não tem nada mais especial que você poderia fazer, senão aquilo que Deus te separou para fazer. Você imagine, queridos, quantos aqui queriam fazer uma troca com o dedão do pé com o dedão da mão? Quantos queriam? Pegar o dedão do pé e colocar no lugar do polegar? Ninguém, sabe por quê? Ia ficar ridículo. Porque o lugar dele é aqui. Quantos aqui queriam pegar os olhos e botar no lugar dos ouvidos, das orelhas? Ninguém. A gente, de repente, não pode gostar de uma parte do nosso corpo, ou de uma unha que é um pouco grande, um dedão que é um pouco grande, mas eles estão nos lugares exatos. Enxergar é muito bom. Enxergar é muito bom. Eu tenho enxergado bem de um mês para cá. Fiz uma cirurgia de catarata. É muito bom, não é? E às vezes a gente fica preocupado. Se vai perder a visão, se não vai. Enxergar é excelente, irmãos. Não é? Mas você queria mais 2 olhos na testa? Se enxergar é bom,
Não, pastor, claro que não, porque sai da ordem. Eu querer aquilo que Deus estabeleceu, sai da ordem. Eu preciso estar aonde eu estou. Eu preciso ser aquilo que Deus me chamou para ser. Por isso que Paulo, ele vai igualar a todos. Porque eu sou pé, não sou mão, não faço parte do corpo. Claro que faz. Ocupamos funções diferentes no corpo. É o que eu falo na igreja. Hoje eu estou como pastor, mas já fui membro, já fui presbítero, e hoje eu sou pastor. Porém, o importante é estar aonde Deus quer. Eu me lembro de uma jovem, e às vezes muita gente não se enquadra, ou não se enquadrou ainda, porque tem gente que ainda assim tem dificuldade de achar o que ele tem que fazer na igreja. O interessante é que no reino de Deus é o lugar que tem mais trabalho. Todo dia tem vaga. E quantas pessoas quiser trabalhar, mais pessoas vão ser empregadas no reino de Deus. Pode chegar cedo, pode chegar tarde, mas tem vaga, para todo mundo tem vaga. Mas ainda assim, cheio de trabalho, e às vezes tu fica assim na sua casa, né? É tanta coisa que tu fala assim, por onde que eu vou começar? Né? Aí fala assim, por onde? Pelo começo. Agora, quem determina o começo? É aquele que vai fazer. E a igreja também é assim. Tem tanta coisa, e eu penso que aqueles que ainda não se envolveram, estão pensando ainda, por onde elas vão começar? Tinha uma jovem que chegou para mim e falou, pastor, não sei qual é o meu chamado no corpo. E como eu vou saber, pastor? Eu falei, pô, me botou numa situação difícil. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, já sei, minha filha. Começa fazendo. Fazendo o quê, pastor? O que dá? O que tu consegue fazer? Porque se você não se encontrou, começa fazendo. Mas faz o que é mais fácil, irmão. Pega uma vassoura, vai limpando um banheiro, vai limpando uma igreja, tenta no ministério de louvor, tenta aqui, tenta ali, tenta. Mas tu tem que fazer alguma coisa. Ela, mas pastor, eu queria que Deus me falasse. Às vezes nós esperamos Deus nos falar para fazer, e esse é o problema. Jesus, muitas pessoas chegaram diante dele, ele falou, está curado, levanta, está curado. Era na hora. Mas também chegaram 10 leprosos diante dele para ser curado. E não foram curados na hora. Ele falou, vai, se apresenta ao sacerdote. Mas no caminho, eles foram curados. Aí um volta e fala, Senhor, aqui, eu fico imaginando os 10 leprosos pensando, quando a gente chegar lá no sacerdote, se ele falou, nós vamos ser curados. Mas foi no caminho. E por que eu falei, faça aquilo que dá para fazer? Porque ainda que você não se achou, mas se mantenha no caminho, porque você vai se encontrar. Não espere Deus falar, porque às vezes Deus não fala, irmãos. Deus só manda. Você acha que foi fácil para Abrão? Quando Deus falou para ele, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não é o lugar que eu estou te mostrando, vai para o lugar que eu te mostrarei. Não, só sai daqui, Deus. Quando o Senhor me mostrar o lugar, aí Deus, Abraão estava lá até hoje. Está entendendo? Você já saber que tu faz parte do corpo e é membro desse corpo, já é o suficiente, meu irmão. Para onde o vento está fluindo no corpo, vai junto. Vai junto. Mas pastor, eu sou a mão, pastor. Mas o que está conduzindo é o pé no momento. Vai junto, não tem como. Não tem como você chegar para a mão e falar, mão, tu fica em casa, porque hoje quem vai é os pés. Não, o corpo todo vai junto. E quando o corpo de Cristo todos andam junto, a obra ela é feita. Porque o segredo é esse, é o corpo estar junto, meu irmão. Juntos, ativos, vivos. Por quê? Imagine você, Cristo não faz isso, irmãos.
Imagine, chego, uma parte do corpo está morta. Chego no médico e o que eles vão fazer? Amputar. Por quê? Por que eles amputam? Porque parte morta não tem mais recuperação. E isso é para os homens, porque Cristo Jesus, Ele veio da vida, ainda que o membro do corpo esteja morto, nele todos nós podemos viver. Por que eu estou falando, queridos? De repente tem pessoas aqui que já fez muito, se lançou muito, mas por uma palavra, por uma divisão, por uma dificuldade, morreram. Mas aquele que diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. Ele está nesse lugar. Precisamos entender isso, queridos, para que possamos avançar. Eu também tenho que avançar aqui. No versículo 18 diz, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Isso aqui é a chave de tudo. Porque lá no capítulo 14, vocês vão ver a discussão lá, que um fala em línguas, o outro profetiza, o outro prega. E eles começam a discutir se um é melhor do que o outro. Queridos, às vezes tem coisas que Deus não nos dá por amor a nós. Eu me lembro de uma época, não sei, 16 anos, quantos anos a Marcela Vitória tem? Ela fez aniversário de 15 anos, né? Há mais ou menos, quase 16 anos, irmãos, eu tive uma experiência surreal. Eu estava no púlpito, louvando a Deus, de olho fechado, aí abri o olho, olhei para uma irmã e ela com um barrigão de grávida. Falei, isso é coisa da minha cabeça, acho que eu não tomei café da tarde. Aí beleza, fechei o olho, abri, vi a mulher também de novo com barrigão de grávida. Falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, mas a terceira vez, se acontecer, eu peço música. Olhei para a irmã, barriga de grávida, e agora? O que fazer? Eu nunca vivi essa experiência. Falei para minha sogra, mulher com mulher se entende, meu irmão. Falei, ó, Lisete, eu vi a irmã Valéria grávida. Ela, tá não, ela é 8 anos ligada. Eu falei, não, se é ligada eu não sei, mas que eu vi ela grávida, eu vi. Fala com ela então. Eu falei, ó, não vou falar não, que mulher não gosta desse negócio. Vai achar que eu estou reparando a barriga dela. Dito e feito, meu irmão. Ela chamou a irmã, falei, irmã Valéria, e eu cheio de vergonha para falar, né? Falei, irmã Valéria, eu te vi grávida. Ela, é gases. Eu falei, irmã, se é gases eu não sei, mas eu te vi grávida. Os irmãos vão entender por que eu estou contando esse testemunho. Irmãos, a partir daí ela ficou com aquele negócio na cabeça. Ela falou que é gases, mas ela me conhecendo, ela ficou com aquele negócio na cabeça. E vai ficar na cabeça. Depois de 2 meses ela vai no médico. Aí fala para o médico assim, doutor, faz um exame de sangue, porque um irmão lá da igreja falou que me viu grávida. Aí o médico falou assim para ela, minha filha, eu te liguei, cortei tudo, já tenho 8 anos, daí não sai mais nada. Não, doutor, eu sei. Mas faz um exame de sangue, não custa nada. Aí o doutor, tá bom. Já que o rapaz lá falou, lá, os crentes é tudo doido mesmo, eu vou fazer. Quando fez, depois de 2 meses grávida. Aí tu fala assim, oh, glória a Deus. Olha como Deus vai me usar no corpo para ver. Irmãos, quanto fatos não tem argumentos. Aí tu fala assim, maravilha, pastor, que glória. Glória? Irmãos, eu comecei a viver um pesadelo depois daquilo. Como, pastor? A criança nasceu, tá lá, glória a Deus, vai fazer 16 anos. Começou a aparecer mulher na igreja, e falando, pastor, presbítero, ora para eu engravidar. Eu falei, vai falar com teu marido, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vi, achava que eu tinha poder para engravidar alguém. Graças a Deus,
né? Mas, irmãos, aí eu estou querendo mostrar para os irmãos o seguinte: foi uma única experiência que eu tive. Mas já pensou? E aquilo, irmãos, de certa parte, levanta a tua moral diante dos homens. Os outros começam a olhar para você diferente. Falam, ó, se esse cara até me dá o número da Mega Sena, eu jogo. Porque ele viu, aconteceu. Só, queridos, que Deus não me escolheu para isso. Foi aquele dia, foi aquele momento. Há quase 16 anos. O que eu quero dizer com isso? Já pensou se eu ficasse choramingando? Ai, Senhor, não vi mais nada, também não faço nada. Enquanto o Senhor não me mostrar de novo, também não faço nada. Só que tem um porém, queridos. Aqui no versículo 18 diz: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então, aonde que você está, como Deus te escolheu, não importa qual parte do corpo, foi segundo a vontade dele. E Paulo também vai dizer isso no versículo 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. No versículo 11. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele a distribui individualmente a cada um conforme quer. O teu lugar no corpo, como membro, é o melhor lugar que você possa estar. Se é orelha, seja orelha. Se é nariz, seja nariz. Se é olho, seja olho. Se é mão, seja mão. Se é pé, meu irmão, seja pé. Seja ouvido. Ouça o que Deus tem. Se a função é essa, ouve. Se a boca, fala. Se é nariz, respire. Se é olho, veja. Entenda isso, é o melhor lugar. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É ele que sabe. E vai dizer aqui, versículo 19, já partindo para o final: se todos fossem só um membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de você. Pelo contrário, todos os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Meu irmão, sem os seus pés, você não chega a lugar nenhum. Sem a sua cabeça para dar direção, seu corpo não chega a lugar nenhum. Mas sem o cabeça, que é Cristo, a mula sem cabeça também não chega a lugar nenhum. Todos nós precisamos de um do outro, irmãos. Aqui na igreja, todos precisam de um do outro. Ah, não preciso. Claro que precisa. Imaginou perder um braço? Imaginou perder uma perna? Imagine. A gente, quando perde alguma parte do nosso corpo, a gente se olha e diz: o corpo não está completo. Assim também. Cada irmão faz parte do corpo. Cada irmão é importante. Cada irmão. Um pode ter a diferença do outro. Um pode ser azedinho como o maracujá. Mas se o maracujá não fosse azedinho, não seria o maracujá. De repente, um não pode azedar como o limão, mas glória a Deus pelo limão para fazer uma limonada. Temos as diferenças, irmãos. E só Deus para fazer isso. Só Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando a pessoa faz um transplante no teu corpo, o corpo pode rejeitar. Não pode aceitar. Mas no corpo de Cristo, pode ser o membro que for, o sangue é o suficiente para não ter rejeição. Vai aceitar. Então você é aceito no corpo de Cristo. Entenda isso. Não viva pelo que os outros acham de você, mas viva por aquilo que Deus diz que você é. Seja abençoado no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Se coloque de pé, por favor, meu irmão.
Eu acredito que Deus vai prover. Puxa esse cântico, Jeová Jirê. Ele vai prover de novo, ele vai trazer a providência. Louva esse cântico antes de a gente ir para casa. Kelebarassuri keminaragasi. Elehasi remanchoi enihassaramanaio. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Meu irmão, às vezes Deus fala, não estou sozinho. Fala. E a gente não eu entende. Estou guardado. Deus fala. E E a gente não entende. E a gente não insiste estou sozinho. em cometer os mesmos erros. Tu estás E permanecer comigo. nos mesmos equívocos. Temer porque Olha o que o homem de Deus disse, meu irmão. se eu estou Você é valorizado pelo que você tem. por quem nunca No reino, todos têm o seu valor. Cada um seu fluindo nome é naquilo que Deus o vocacionou. Jeová Jireh. Pastor, na igreja não tem competitividade. Não deveria ter, mas tem. Mas que você amadureça. Porque só compete quem não é maduro. Quem não é maduro se sente ameaçado. Quem não é maduro se vê inseguro. O fogo não Que ele acha que o outro é mais queima. talentoso, que a outra é mais talentosa. Nas águas Não vou fazer mais pizza, não. afundar. Falaram mal da minha pizza. Pois Não. estás Limpar a comigo. igreja, nunca mais. Não Eu limpei estou E sozinho. disseram que o que eu fiz não foi bom. Eu estou guardado. Seja ministrado por essa palavra. No esconderijo. Pois estás comigo. Quem é o teu patrão, meu irmão? Não estou sozinho. Quem é o teu patrão? Teu patrão é o Senhor. Temer porque Para de ter medo. se eu estou guardado Você por não sente quem medo. nunca perdeu batalhas. Aquieta-te, medo. Seu nome é Aquieta-te, medo. Jeová Jireh. Irás prover de novo. Ele vai prover, meu irmão. Eu creio. Você esqueceu em ti. que a gente está numa nova estação? Haja o que Soprou um vento. houver, venha o que vier, E começa a nascer uma nova folhagem. prover de novo. É um galho seco. Eu creio em Mas daqui a ti. pouco começa a nascer as Eu folhas não novas. vivo do que Começa a nascer as vejo. folhas novas. Vivo E daqui a do pouco que começa creio. a aparecer as Prover flores. de novo. A flor cai. Aparece o fruto. Uou! A tempestade Deus diz: e o vento eu não sou não homem vão para mentir, em ti, E nem filho meu do homem Deus, para me a arrepender. Como diz o salmista, e o vento a voz de Deus tem não um eco, vão. como Naragábia. Por isso que Deus está falando a mesma coisa ao longo dessas 6 semanas. A tempestade, A voz de Deus tem um eco, meu e irmão. o vento forte, Que essa palavra ecoe não vão. no nosso coração. Agora. O salmista diz: disse Sim, Deus, meu Deus, 2 vezes ouvi que o poder pertence a Ele. não vão Receba desse roubar a minha Não fé temas. em ti, meu Receba Deus. desse eco. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu
Vou orar em cima dessa palavra. Coloque a mão no seu coração. É tempo da gente orar. E eu quero te sugerir a sair daqui entendendo: você não é de ferro, eu não sou de aço, mas tem um sangue que corre na nossa veia profeticamente. É o sangue do Cordeiro. E esse sangue te dá vida para você florescer, para você desabrochar espiritualmente. Uma palavra foi liberada, um olhar foi direcionado a você, um burburinho apareceu e de repente você achou que teu final chegou. Eu quero que você entenda que toda palavra de morte cai por terra. E o Senhor te convida a florescer. O Senhor te convida a romper. Mas pastor, depreciaram o que eu fizeram. Depreciaram e depreciarão. Porque sempre vai ter alguém que vai se achar melhor do que você. Sempre vai ter alguém que vai se achar mais capaz que você. E o problema não é ele se achar mais capaz que você. O problema é você se achar menos capaz que ele. Você precisa acreditar que a sua capacitação vem de Deus. Moisés era um homem inteligentíssimo, mas ele carregava consigo uma insegurança. E quando Deus disse para ele: vai até Moisés, vai até Faraó e diga que o Eu Sou te enviou para ser libertador. E Moisés, tomado pelas suas inseguranças, talvez por conta de alguns traumas, de repente ele ouviu muito ao longo da vida dele: você não é capaz, você não pode, você vai tombar a qualquer momento. E quando ele se viu diante de um dos maiores desafios da sua vida, ele preferiu se calar. Porque é bem assim que acontece, né? Na hora da tormenta, a gente quer se esquivar. Na hora das adversidades, a gente quer entrar na caverna. Na hora do luto, a gente só quer saber de chorar. Mas a palavra de comando é: você precisa reagir. E quando Moisés disse: Senhor, eu não sei falar, o que o Senhor poderia fazer? Dá para ele uma muleta. Tá bom, eu vou levantar o teu irmão para estar no teu lugar. Não, o Senhor não deu muleta a Moisés, porque ainda que Arão fosse muito capaz, o que Deus tinha para Moisés fazer, era ele que tinha que fazer. E o Senhor disse para Moisés: vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que você terá que falar. Tome posse dessa verdade liberada nessa palavra que o homem de Deus pregou. E ao invés de fugir, ao invés de se esconder, seja brilhante naquilo que Deus está te dando oportunidade para fazer. Seja brilhante, seja excepcional, seja excelente. Mas pastor, se eu dedicar o melhor de mim, vão dizer que eu quero aparecer. Se você não faz, você é omisso, você é negligente, você é irresponsável, você não ama a obra de Deus. Se você faz, você quer os méritos para você, você quer todos os holofotes. Fazendo ou deixando de fazer, sempre vai ter alguém para liberar uma palavra de crítica. Então, sabe qual é a sugestão que eu te dou? Faça. Porque o que você faz não é para homens,
é para o Senhor. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, como igreja fomos ministrados nessa noite, e eu quero colocar cada membro do corpo de Cristo que tem lá algumas lembranças, tem lá algumas revoltas, tem lá alguns sentimentos que ele ressente, ele está sempre remoendo, porque não o valorizaram, porque não deram a ele a oportunidade, o rejeitaram. Mas hoje, Senhor, tira essas palavras que tem travado esse homem, remove essas palavras que tem travado essa mulher. Eu creio que essa ministração é para nos destravar. Essas ministrações é para nos destravar. Destrava essa igreja, destrava essa família, destrava esse discípulo, e no nome de Jesus, nos leva, Senhor, a entrar nessa nova estação, em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu acredito, Deus me chamou e é Ele quem me capacita. Celebre a Deus com as suas palmas, igreja, e vamos para casa. Deus te chamou e é Ele que te capacita.